Então, continuando aqui, agora a gente vai ver as definições, né, de resulta logicamente, consistente e completo, certo? Que também são relativas à regra de inferência em cálculo de predicado. Mas antes disso, só para não perder a viagem aqui, queria que vocês tentassem formar, né, uma expressão válida, uma expressão inconsistente, pelo menos aí para vocês fazerem como exercício. Pode ser associado ao mundo dos blocos. O que seria uma expressão inconsistente lá no mundo dos blocos e uma expressão válida. Então, resulta logicamente consistente e completo. Uma expressão x do cálculo de predicados resulta logicamente de um conjunto S de expressões do cálculo de predicados se toda interpretação e toda atribuição de variável que satisfaça S também satisfizer x. Essa aqui foi a definição que eu já coloquei lá em cima, né? Então, se é verdade para um, é verdade para o outro, então um implica no outro, né? Resulta logicamente. Uma regra de inferência é consistente se toda expressão do cálculo de predicado produza pela regra aplicada a um conjunto S de expressões do cálculo de predicado também resultar logicamente de S. Então tem uma regra de inferência, certo? Onde toda expressão do cálculo de predicado produzida por essa regra aplicada ao conjunto S resulta logicamente de S. Ok? Terceira, uma regra de inferência é completa se, dado um conjunto S de expressões do cálculo de predicados, a regra puder inferir todas as expressões que resultam logicamente de S. Estou verificando aqui se está gravando com voz. Então, uma regra de inferência é completa se, dado um conjunto S de expressões do cálculo de predicados, a regra puder inferir todas as expressões que resultam logicamente. Então, se eu consigo inferir todas as expressões que resultam logicamente de S, então eu tenho uma regra de inferência completa. Então, em termos de regra de inferência, o modus ponens, expressão bem esquisita, né? É uma regra de inferência consistente. Então, vamos pensar aí. A gente tem uma expressão na forma de P implica em Q. E uma outra que é P, certo? Então, se P é verdadeiro, ambas são verdadeiras sobre a implicação I, né? Tal. É porque eu já queria pular para frente. Então, essa regra, né? Ela permite inferir que Q também é verdadeira se P é verdadeira sobre a interpretação I. Certo? Então, como P é verdadeiro e P implica em Q, logo Q também é verdadeiro. Essa é a regra de inferência consistente. Certo? Modus ponens. Q é verdadeira para todas as interpretações para as quais P também é verdadeira, né? Logo, né, P implica em Q também vai ser verdadeiro. Então, como eu tenho essa regra de P implica em Q, se eu disser que P é verdadeiro, isso vai implicar também que Q é verdadeiro. Eu estou interpretando. Já que um é verdadeiro, o outro, consequentemente, também vai ser. Né? Então, vamos ver algumas regras de inferência úteis aqui. Modus ponens, modus tollens, eliminação do I, introdução do I e instanciação universal. Então eu tenho aqui P e P implica em Q são verdadeiros, então Q pode ser inferido a partir disso, né? Vai ser verdadeiro. Ok. Pela regra de inferência modus tollens, se soubermos que P implica em Q é verdadeira e Q é falsa, então
podemos inferir também que P é falso. É o contrário, né? Se um é verdadeiro, o outro é verdadeiro. Se o outro for falso, o outro vai ser falso também. Eliminação do I, certo? Nos permite inferir o valor verdade de cada um dos termos de uma conjunção. Então eu tenho P e Q. P conjunção Q. Então se eu tenho a eliminação do I, isso permite concluir que P e Q são verdadeiros. Porque essa expressão só é verdadeira quando os dois são verdadeiros. Certo? Introdução do I nos permite inferir o valor verdade de uma conjunção a partir da verdade de seus termos. Por exemplo, se P e Q são verdadeiras, né, se os dois são verdadeiros ao mesmo tempo, P conjunção Q é verdadeiro. Instanciação universal determina que, se qualquer variável quantificada universalmente em uma sentença, aquele que tem para tudo, né? Universalmente em uma sentença verdadeira, digamos P, for substituída por um termo apropriado qualquer do domínio, o resultado é uma sentença verdadeira. Assim, se A é do domínio de X, para todo X de P de X, a gente consegue inferir P de A. Já que é uma instanciação universal, a gente pode substituir o A pelo X e ele vai implicar naquilo que foi colocado pela regra. Então, um exemplo aí do modus ponens, no cálculo proporcional. Se estiver chovendo, o chão estará molhado. Na implicação, certo? Então, se eu disser assim, está chovendo, qual é a consequência lógica? Está molhado o chão. Parece até lógico demais, né? Porque no final das contas a gente está querendo colocar no computador coisas que a gente já faz no cotidiano. A gente já faz essas implicações naturais. Só existe uma definição mais formal, mais verbosa e chatinha de perceber, mas ela está fazendo exatamente aquilo que a gente já faz no nosso cotidiano. Que é, eu tenho nesse caso aqui, eu tenho uma condição, né? Está chovendo, implica em chão molhado. Então, está chovendo seria P, por exemplo, e está molhado é Q, então um implica no outro, nessa expressão aí. Então, se eu chegar e disser que está chovendo, que é o P, se isso é verdadeiro, e um implica no outro, logo, o Q é verdadeiro também, ou seja, o chão está molhado. Então, com a aplicação do modus ponens, o fato de que o chão está molhado, que pode ser adicionado ao conjunto de expressões verdadeiras. O modus ponens pode ser aplicado também nas expressões que contêm variáveis. Por exemplo, esse caso aqui. Todos os homens são mortais e Sócrates é um homem. Portanto, Sócrates é mortal. Então, todos os homens são mortais. Então, aqui tem a expressão para todo X, onde X é um homem, isso implica que X é mortal. Então, eu representei lá a frase, né, de uma maneira que do implica, né, usando aí essa generalidade. Então, se eu digo que Sócrates é um homem, e isso é verdadeiro, como X na implicação está quantificado universalmente, então todo e qualquer homem que eu colocar I foi homem, vai ser verdadeiro. Né? Então a gente pode substituir por qualquer valor que pertença ao domínio dos homens, que ainda assim a sentença vai ser verdadeira, certo? Isso é a regra de inferência de substituição universal. Não importa. Qualquer homem que colocar ali vai ser mortal. A não ser que vocês conheçam algum vampiro, lobisomem, sei lá. Tem gente aí que gosta de lobisomem, né? Então, se eu substituir X por Sócrates, né, obviamente, a gente também vai ter a implicação de que Sócrates também é mortal. E aí o modus ponens é só um nomezinho pra gente dizer assim, eu tô
né, vendo a inferência que resulta da primeira afirmação ser verdadeira. Somente só, certo? Então essa sentença é adicionada ao conjunto de expressões que resultam logicamente das exceções originais, certo? E beleza. Então, um algoritmo chamado de unificação pode ser usado para um resolvedor automático de problemas. É uma outra questão aqui, né? Então, se eu quiser usar esse algoritmo de unificação, eu posso juntar e usar esse resolvedor automático de problemas aí. Então, para determinar que Sócrates pode substituir por X, para que o modus ponens seja aplicado. Então, vamos ver isso aí. Para a gente aplicar regras de inferência com modus ponens, um sistema de inferência deve ser capaz de determinar quando duas expressões são iguais ou se correspondem. Daí é que vem esse algoritmo de unificação, né? Então, no cálculo proporcional, isso é trivial. Duas expressões se correspondem somente se elas forem sintaticamente idênticas. No cálculo de predicado, o processo é um pouco mais complicado porque é como se eu tivesse uma função, né? Então, eu posso ter uma função dentro de uma função dentro de uma função, e aí isso aí vai gerar uma coisa mais complexa. No cálculo proporcional, como eu só tenho regras lógicas, aí fica mais tranquilo. Então, a instanciação universal permite que variáveis quantificadas universalmente sejam substituídas por termos do domínio, né? Qualquer coisa no domínio pode ser substituído lá para fazer o cálculo predicado. Então, isso aí vai requerer, né, um processo de decisão para determinar as substituições das variáveis. Então, eu vou substituir pelo quê, né? Pelas quais duas ou mais expressões podem se tornar idênticas. Então, vou substituindo, essa substituição aqui gera essas duas coisas aqui idênticas. E a unificação é um algoritmo para determinar as substituições necessárias para fazer com que duas expressões do cálculo predicado sejam verdade, né? Correspondam, uma implica na outra. Então, a gente fez isso, né, com um exemplo de Sócrates. Sócrates é um homem, então eu peguei ali o X, aí eu substituí o X por Sócrates, e aí a conclusão é que Sócrates é mortal. E quando eu faço a unificação e as regras de inferência, isso aí vai me permitir inferir, né, o conjunto de acessões lógicas. Então, a base de dados lógica deve ser expressa de uma forma apropriada. Eu tenho que escrever isso de uma maneira adequada para que eu possa fazer essas implicações, né? Então, um aspecto essencial dessa forma é a necessidade de que todas as variáveis sejam quantificadas universalmente. Eu preciso ter um conjunto e ela ser jogada lá no predicado e eu ter o resultado dele, né? Então isso permite a liberdade total nas substituições computacionais. E aí eu posso substituir com maior flexibilidade. Se eu usar variáveis quantificadas existencialmente, né, o ideal é que eu pegue essas variáveis e elimine da sentença de base, fazendo a substituição por uma constante. Ela só existe para aquele caso, então eu já faço a substituição, né? Então, existe um X no qual X é genitor de Tom. Então, eu posso substituir pela expressão, por exemplo, Bob ou Mary, que é genitor de Tom. Obviamente eu tenho que supor, né, que Bob e Mary são pais de Tom e seguir aí a interpretação, né? Então, nas variáveis quantificadas, eu chego lá e substituo por constantes, e aí eu consigo tornar a sentença verdadeira. Então, o processo de eliminar variáveis quantificadas existencialmente é complicado porque o valor dessas substituições pode depender do valor de outras variáveis de expressão. Então, chega aqui. Tenho algo que eu tenho uma expressão, né, para todo x, existe um y no qual x é mãe de y. Então, o y foi quantificado existencialmente, né? Então, isso aí depende do valor de x nesse caso aí.
Esse é o que a gente chama de processo de escolemização, que é a função de Skolem. Então, isso aí é um exemplo, né, de ter um processo complicado, né, de quantificar as variáveis, porque eu já tenho uma variável dependendo da outra nesse caso aí. Uma vez que as variáveis quantificadas existencialmente a gente consiga remover, né, substituir lá pelas constantes, a unificação pode ser utilizada para corresponder sentenças. Então eu quero aplicar as regras lá para saber qual é a implicação, né? Isso aqui implica naquela outra coisa. Então eu quero, nesse caso aí, usar as técnicas de unificação para poder ver a correspondência das sentenças. Então vamos lá. A unificação é complicada, porque a gente tem variáveis que vão ser substituídas aí por um termo qualquer, né? Não sei qual é isso aí, e eu vou ter expressões funcionais de complexidade aí, uma função dentro de uma função dentro de uma função, que pode ter uma complexidade aí n, né? Grande o suficiente para ser difícil de a gente poder avaliar. Então, Jack é um pai, certo? Então eu posso pegar aí e substituir aí X em homem para inferir que o pai de Jack é mortal. Então Jack é um pai, Jack é um homem, logo Jack é um mortal. Aí eu começo a tentar jogar com as palavras, né, com as maneiras, né, de inferir. E isso pode ter uma complexidade igual lá o problema do astronauta, né? Então aqui eu tenho algumas instanciações da expressão foo, né? Então foo é um predicado, aí eu tenho outros predicados, né? X, A, que são variáveis ou constantes. A é uma constante, X é uma variável, Y é uma variável e GU é um predicado, certo? Então aqui eu tenho substituições válidas, por exemplo, X vai ser Fred, ou vai ser W, vai ser Z. A vai ser A, é uma constante, certo? E GU de Y pode ser GU de Z, GU de Jack, GU de Mu de Z. Então tem um predicado Mu que recebe a variável Z e que depois de calcular ele eu posso usar o resultado dele para passar por GU e ter o resultado. Então, se você parar para pensar aqui, né, os casos de substituições ou unificações, que é o que a gente está fazendo aqui, tentando unificar as sentenças, as expressões, o que acontece? Na expressão 1, eu peguei Fred e substituí no lugar de X. Se você pegar lá em cima foo, né, foo de X, eu peguei Jack e substituí por X. E no lugar de Y, na mesma expressão lá em cima, eu substituí Z. Então, a variável aqui é o que está do lado direito, e quem eu substituí, né, está do lado esquerdo. Mesma coisa na segunda, né? Peguei W substituí no lugar de X e Jack no lugar de Y. Na terceira, Z substitui no lugar de X, né? E Mu de Z substitui no lugar de Y. Então, algumas considerações que a gente leva aí no algoritmo de unificação. Aí tem uma constante pode substituir sistematicamente uma variável, né? Qualquer constante é considerada uma ocorrência fundamental e não pode ser substituída. Então, chegou na constante, a constante é a constante. Não pode ter uma substituição da constante porque ela é constante, né? Não é variável, não vai receber um resultado para armazenar um valor, exceto na hora que você declara ela. Declarou como constante, a partir daquele momento ela é imutável. Hoje em dia a gente já pode fazer isso diferente, né? A gente pode fazer um typecast com const e fazer essa substituição, mas enfim.
Duas ocorrências fundamentais diferentes também não podem substituir a mesma variável, porque isso aí vai gerar recursividade, né? Tem aqui, uma variável não pode ser unificada com um termo que contém essa variável. Imagina aí, x pode ser substituído por p de x, aí eu posso p de x, p de x, p de x, porque ele resulta na mesma variável, né, que ela calcula. Aí eu vou ter um espelho infinito, igual aquele que, quando eu compartilho a minha tela, eu fico olhando lá para o negócio do Blackboard. Então, o teste para essa situação é denominado verificação de ocorrência. A gente até faz isso, né? O compilador, quando dá um loop infinito lá, que ele sabe que aquilo vai dar um loop infinito, ele consegue gerenciar isso. Um processo de resolução de problemas geralmente precisa de inferências múltiplas, algo complexo, né? Isso aqui implica nisso, aqui implica naquilo outro, e aí eu chego num conjunto de inferências que vai formar a minha base de conhecimento, né? Então eu vou precisar fazer unificações múltiplas. Então, no exemplo lá de Sócrates, né? Sócrates substituiu não apenas a variável x em homem, mas também em mortal, né? no predicado homem e no predicado mortal. Uma vez que uma variável tenha sido ligada, unificações e inferências futuras devem levar em consideração o valor dessa ligação. Então, se eu substituir x em um canto, eu vou substituir em todos que utilizam aquela variável, né? Afinal, enfim, a variável naquele contexto ela está sendo substituída. E se eu quero as implicações lógicas dela, eu preciso utilizar a mesma variável naquele contexto. Se uma variável for ligada a uma constante, essa variável não pode receber uma nova ligação, certo? Substituir a variável por uma constante, né? Acabou, é aquela constante. Se uma variável x1 for substituída por outra variável x2 e mais tarde x1 for substituído por uma constante, então x2 deve receber essa constante, né? Você tem bastante semelhança com ponteiros. Não sei até que ponto vocês já trabalharam com ponteiros. Mas é bem o que acontece. Quando eu passo um ponteiro lá, independente de onde aquela coisa foi, se eu substituo num canto, todo mundo que aponta para aquela posição de memória vai ter a variável mudada, né? Então, se P de AX é unificada com a premissa P de Y de Z implica em Q de YZ, então substituir aí em cima, né? Eu tenho P de Y e tal. No lugar de Y substituir A, no lugar de Z substituir X, né? No caso lá de cima. Isso também implica que eu vou ter Q de AX, certo? Como é a implicação, né? Então, pelo modus ponens, eu infiro que Q, agora eu tenho a mesma substituição, né? Q de AX também pela mesma substituição, um vai implicar no outro. Aí eu vou saber se essa implicação é verdadeira ou falsa. Então, se a gente casar esse resultado com a premissa, a gente também pode inferir por substituição a mesma coisa, né? Então eu tenho lá em cima Q de WB implica em R de WB. Então se eu pego agora R de AB, por exemplo, então eu tenho aí o Q de AB, né? Então, o outro conceito que a gente vai descrever agora é a composição de substituições unificadoras. Se S e S' são conjuntos de substituição, então a composição de S e S' é obtida aplicando-se S' aos elementos de S e adicionando os resultados. O que isso quer dizer? Então eu quero fazer uma composição da seguinte sequência de substituições, certo? Eu tenho aí x que eu substituo no lugar de y, w no lugar de z, v no de x, a é uma constante, no lugar de v, f de b
predicado, que tem uma constante dentro, substituir no lugar de W. Então, se eu pegar e compor o terceiro conjunto com o segundo, eu faço uma união, né? Eu peguei, no lugar de V, coloquei A, certo? Então, ali fica A de X. Se você pegar aqui, né? No lugar de V, estou substituindo A. Por isso que ele vem para cá. Aí, F, B e W. Os outros dois são a mesma coisa, né? Só fiz agora juntar. Aí se eu pegar agora esse conjunto aqui e juntar com o primeiro, que é X, foi substituído em Y e W em Z, aí eu tenho que W foi substituído por F, né? Então aqui X é substituído por A. Então nesse primeiro aqui vai ficar A, certo? Aí W é substituído por F, FB, que é esse cara aqui. Não, esse do meio aqui é essa regra aqui. Esse da ponta é só uma cópia, que não tinha nada para substituir. O A de V também é o mesmo, o A de X é o mesmo, e o AY é a primeira regra, né? Só que juntando aqui com, eu substituo A em X. E aí eu tenho a composição final. Então a exigência final do algoritmo de unificação é que o unificador seja tão geral quanto possível. Então não quer dizer que a gente não possa fazer coisas particulares, mas se eu quero representar algo macro, né, um problema maior, o ideal é que eu faça que esse unificador seja geral. Então a gente deve procurar o unificador mais geral para essas expressões. Por exemplo, na unificação P de x e P de y, qualquer expressão constante, tal como eu pego o Fred substituído no lugar de x e Fred no lugar de y, pode ser uma solução. Só que Fred, nesse caso é uma constante, né? Não é um unificador geral. Ele Fred é Fred, é uma pessoa específica, né? Ou talvez um conjunto de pessoas que possam ter o nome de Fred. Mas essa expressão não é geral. Se eu pegar e substituir essas duas por Z, por exemplo, que pode pertencer a uma classe maior de pessoas do sexo feminino ou do sexo masculino, sei lá. Então ele seria mais geral do que substituir por Fred simplesmente, né? Porque a constante Fred ela vai limitar as inferências resultantes. Então Fred seria um unificador, mas ele reduziria a generalidade do meu resultado. Então, em termos de regras de inferência, a gente chega no final, né, desse conteúdo. A gente vai usar parte disso para o próximo conteúdo, que é lógica fuzzy. Aqui a gente está se baseando muito em sentenças atômicas. Lá na frente a gente não vai ter resultados lógicos, mas a gente ainda vai ter as implicações. Se isso aqui acontece, então aquela outra coisa vai acontecer. Então eu preciso fazer essa inferência, eu vou precisar também ter uma base de regras, que vai ter o meu conhecimento, e dentro dessa base eu vou ter várias implicações para poder criar um sistema de tomada de decisão mais completo. Então o direcionamento que eu estou dando nessa disciplina é que isso aqui vai ser fundamental para a próxima, e a gente vai usar isso para conseguir calcular implicações lá no controlador fuzzy. Então, em termos gerais, né, a gente viu toda a parte de lógica proporcional, pelo menos uma revisão geral, o cálculo proporcional, o cálculo de predicados, semântica de cálculo de predicados, fez uma modelagem de um cenário, regra de inferência, que foi o que a gente viu agora. Todo um contexto para que a gente consiga
chegar a uma inferência baseada no outro predicado, né? Proporcional também. Tem alguma coisa, implica em outra coisa. Eu consigo ter uma interpretação, essa interpretação me ajudar a fazer essa inferência, né? Utilizando as regras de inferência. Então, por enquanto é só. O que eu direciono vocês a fazer é uma questão, né, por slide. Se a gente está fazendo, vocês são tomenados. Infelizmente a gente foi acometido por essa pandemia mundial, mas isso não deve impedi-los de trabalhar no alinhamento do ENAD para fazer questões, né, no alinhamento, conseguir estudar com esse foco para que vocês possam tirar uma boa nota e dar uma nota boa ao curso de vocês, consequentemente, ao currículo de vocês. Afinal, você, quanto maior a nota do ENAD, maior a sua nota, porque você representa a turma que tirou aquela nota, né? Então, fica por isso, né? Na semana que vem a gente vai ter a prova e aí a gente, se vocês tiverem alguma dúvida, só jogar lá no chat que eu vou ficar disponível para responder as dúvidas, beleza? Se não tiverem dúvidas, vocês já podem, já estão liberados, beleza? Então, valeu.